Olá, este é mais um episódio da playlist Ciência Espiritual e hoje, na verdade, nós vamos fazer a continuação do episódio anterior, que foi chamado de versão neurotípica, de O Futuro da Mente, o livro de Michio Kaku. E hoje nós vamos fazer a versão divergente deste livro. Vamos ver como vai ficar? Muito bem, gente. Na semana passada, então, nós vimos este livro, que é O Futuro da Mente, de Michio Kaku. A busca científica para entender, aprimorar e potencializar a mente. Bom, esse livro ele é da editora Rocco, foi publicado em 2015 aqui no Brasil, mas o original dele é de 2014. Então, ele é um livro sobre física quântica, teoria quântica, neurociência. Apresenta a teoria de espaço-tempo da consciência, que é uma teoria do próprio Michio Kaku, e é bem interessante realmente. Então, só que na semana passada eu apresentei o que eu chamei de versão neurotípica, porque é uma versão especificamente geral, digamos assim. Mas ele tem partes no livro dele em que ele fala sobre a neurodivergência. Não usa os termos necessariamente, mas ele fala dos autistas, fala dos savantistas, fala da bipolaridade até. Mas isso está dentro da teoria do espaço-tempo da consciência, da mente que ele apresenta ali. Ele tem uma ideia sobre isso. E eu gostaria de apresentar isso para vocês, concatenando com algumas ideias, digamos assim, que eu tenho. Então, este é o Michio Kaku. E vamos ver o que ele tem a nos apresentar sobre isso. Essa aqui é a figurinha que ele tem no Twitter dele lá, que eu achei muito legal, essa figura dele aqui. Vou deixá-la aqui para vocês enquanto isso. Mas já no início do livro, ele tem um trecho chamado Capacitando a Mente, em que ele diz o seguinte: eu me tornei professor de física teórica, mas minha fascinação pela mente permaneceu. Era sensacional ver que na última década os avanços da física possibilitaram algumas proezas do mentalismo que me extasiavam quando menino. Usando varredura por IRM, os cientistas conseguem ler os pensamentos que circulam em nosso cérebro. Podem também inserir um chip num cérebro totalmente paralisado e ligá-lo ao computador de modo que apenas com o pensamento o paciente consiga navegar na internet, ler e escrever e-mails, jogar videogames, controlar a cadeira de rodas, operar eletrodomésticos e manejar braços mecânicos. Por meio de um computador, esses pacientes podem fazer tudo o que faz uma pessoa normal. Agora os cientistas estão indo mais longe, conectando o cérebro diretamente a um exoesqueleto sobreposto aos membros paralisados do paciente. Um dia os tetraplégicos poderão ter uma vida muito próxima à normal. Esses exoesqueletos também podem nos dar superpoderes para lidar com emergências de vida ou morte. Talvez um dia os astronautas possam até explorar planetas sentados confortavelmente na sala de casa, controlando mentalmente substitutos mecânicos. Algo que a gente já começa a ver em filmes de ficção, né, gente? Como no filme Matrix, talvez um dia possamos fazer download de lembranças e habilidades usando computadores. Em estudos com animais, os cientistas já conseguiram inserir memórias no cérebro dos bichos. Talvez seja apenas uma questão de tempo para que nós também sejamos capazes de inserir memórias em nosso cérebro e aprender coisas novas, passar as férias em novos lugares, adquirir novas habilidades. E, se for possível, transferir capacidades técnicas para a mente de trabalhadores e cientistas, a economia mundial pode ser beneficiada. Poderemos até compartilhar essas memórias. Talvez um dia os cientistas possam construir uma internet da mente, uma mente-net, que envie eletronicamente pensamentos e emoções para o mundo inteiro. Até os sonhos poderão ser gravados e enviados por mente-mail, via internet. Bom,
para algumas pessoas isso pode parecer instigante, para outras é um abismo, é uma coisa terrível. Sempre tem o povo aí, né, que é contrário a qualquer desenvolvimento, aqueles que são os teóricos da conspiração, que vivem sempre pensando em conspiração mundial, de domínio mundial, sempre tem isso. Né? Mas continua, Caco. A tecnologia também pode nos dar o poder de aumentar a inteligência. Já há progressos no entendimento dos poderes extraordinários dos savants, cujas capacidades mentais, artísticas e matemáticas são realmente impressionantes. Além disso, os genes que nos separam dos macacos estão sendo sequenciados, dando-nos uma ideia sem paralelo das origens evolucionárias do cérebro. Já foram isolados genes que podem aumentar a memória e o desempenho mental de animais. Bom, quando os caminhos neurais forem decodificados, poderemos finalmente compreender as origens exatas das doenças mentais, o que talvez leve à cura deste sofrimento tão antigo. Bom, quem sabe? Essa decodificação também tornará possível criar uma cópia do cérebro, o que levanta questões filosóficas e éticas. Quem somos nós, se nossa consciência pode ser transferida para um computador? Podemos brincar até com o conceito de imortalidade. Nosso corpo pode se deteriorar e morrer, mas nossa consciência viverá para sempre? Isso é muito comum em livros de neurociência e de inteligência artificial, essa questão que ele colocou aqui. Mas eu vou deixar bem claro para vocês, eu não acredito nisso. Não se vai conseguir passar a consciência de um ser humano, que é um processo emergente sistêmico, ou seja, um conjunto que gera isso, para um computador que leva as coisas em pedaços para um computador. Acho que são de naturezas diferentes e eu não acredito, sinceramente, que seja possível transferir a consciência de um ser humano para um computador, porque são coisas diferentes. Não acredito nisso, sinceramente não. E, aliás, existe uma corrente de pesquisadores da inteligência artificial que pensam como eu, que acham um absurdo e até infantil esse pensamento. Bom, vamos aguardar, né, gente? Tem um trecho aqui que ele fala sobre o filho esquizofrênico de Albert Einstein, que é bastante interessante. Para quem não sabia, o filho mais novo de Einstein sofria de esquizofrenia. Pois é. Ele diz o seguinte: quando escrevi uma biografia de Einstein intitulada O Cosmo de Einstein, vi minhas voltas com detalhes minuciosos de sua vida privada. Eu sabia que o filho mais novo de Einstein sofria de esquizofrenia, mas não imaginava o enorme peso emocional que isso teve na vida do grande cientista. Einstein foi também afetado de outra maneira pela doença mental. Um de seus colegas mais chegados era o físico Paul Ehrenfest, que o ajudou a criar a teoria da relatividade geral. Após sofrer fases de depressão, Ehrenfest matou tragicamente o próprio filho, portador de síndrome de Down, e se suicidou. Com o passar dos anos, descobri que muitos colegas e amigos sofreram com doenças mentais na família. A doença mental afetou profundamente a minha vida também. Muitos anos atrás, minha mãe morreu após uma longa batalha contra o mal de Alzheimer, a mãe de Michio Kaku. Era de cortar o coração vê-la perder gradualmente a lembrança das pessoas amadas e olhá-las nos olhos e perceber que ela não sabia quem eu era. Eu via os resquícios de humanidade se extinguindo lentamente. Ela havia passado a vida inteira lutando para sustentar a família, e em vez de aproveitar a aposentadoria, todas as lembranças que valorizava lhe foram roubadas. Que coisa, né, gente? Mas aí, mais adiante, bem mais adiante no livro, que ele vai começar a tratar da questão, né, que eu chamo de neurodivergência, ele tem um tópico chamado Novas Formas de Medir a Inteligência. E aí que ele vai entrar na questão dos cérebros divergentes, digamos assim. Ele diz assim: é claro que precisamos de novas formas de medir inteligência e sucesso na vida. Os testes de QI não são inúteis, mas medem apenas uma forma limitada de inteligência. O Dr. Michael Sweeney, autor de Brain, The Complete Mind, observa que os testes não medem motivação, persistência, habilidades sociais, nem uma série de outros atributos para uma vida bem vivida. O problema com muitos desses testes padronizados é que pode haver algum desvio inconsciente devido a influências culturais. Além disso,
avaliam apenas uma forma particular de inteligência que alguns psicólogos chamam de inteligência convergente. A inteligência convergente se concentra em apenas uma linha de pensamento, ignorando as formas de inteligência mais complexas ou divergentes, que exigem um tipo de medição diferente. Por exemplo, durante a Segunda Guerra Mundial, a Força Aérea Americana pediu a cientistas que criassem um teste psicológico para medir a inteligência e a capacidade dos pilotos de lidar com situações difíceis e inesperadas. Uma pergunta era: se você for atingido e cair em território inimigo, o que você faz para sair de lá? Os resultados contradisseram o pensamento convencional. A maioria dos psicólogos esperava que os pilotos com QI alto tivessem um resultado melhor nesse teste também. Na verdade, ocorreu o inverso. Os pilotos com maior pontuação foram os que tinham um nível mais elevado de pensamento divergente, os que consideravam muitas linhas de pensamento diferentes. Os pilotos que se sobressaíram eram capazes, por exemplo, de imaginar vários métodos criativos não ortodoxos para escapar quando capturados. A diferença entre pensamento convergente e divergente aparece também em estudos com pacientes de cérebro dividido, mostrando claramente que as conexões em cada hemisfério são voltadas primordialmente para um ou outro tipo de pensamento. O Dr. Ulrich Kraft de Fulda, na Alemanha, escreve: o hemisfério esquerdo é responsável pelo pensamento convergente e o direito pelo divergente. O lado esquerdo examina detalhes e os processa lógica e analiticamente, mas não se arrisca nem opera com conexões abstratas. O lado direito é mais imaginativo e intuitivo, tende a operar de modo holístico, integrando as peças de um quebra-cabeça para formar um todo. Bom, ele diz aqui que nesse livro, então, adota a posição de que a consciência humana envolve capacidade de criar um modelo do mundo e simulá-lo no futuro, que é o que nós falamos no vídeo anterior, a fim de atingir metas. Os pilotos que demonstraram ter pensamento divergente foram capazes de simular vários eventos possíveis, com precisão e maior complexidade. Da mesma forma, crianças que foram capazes de adiar a satisfação no famoso teste do marshmallow parecem ser as que têm maior capacidade de simular o futuro, de ver a recompensa a longo prazo e não ansiar por conquistas de curto prazo, do tipo ficar rico logo. É difícil, mas não impossível, criar um teste de inteligência mais sofisticado, que meça especificamente a capacidade de simular o futuro. A pessoa orientada a criar o maior número possível de cenários realistas do futuro para vencer um jogo, e a pontuação depende do número de simulações imaginadas e do número de relações causais envolvidas em cada simulação. Em vez de medir a capacidade de simplesmente assimilar informações, esse novo método irá medir a capacidade de manipular e adaptar essa informação para atingir um objetivo mais ambicioso. Por exemplo, pergunta-se a uma pessoa o que ela faria para fugir de uma ilha deserta cheia de animais selvagens famintos e cobras venenosas. Ele faz uma lista de todas as maneiras de sobreviver, evitar os animais perigosos e sair da ilha, criando uma elaborada árvore causal de resultados e futuros possíveis. Assim, vemos que há um fio condutor em toda essa discussão, ou seja, a inteligência parece estar ligada à complexidade na simulação de eventos futuros, que está relacionada à nossa discussão, então, sobre consciência. Mas em vista dos rápidos avanços nos laboratórios de todo o mundo em pesquisas com campos eletromagnéticos, genética e terapias medicamentosas, será possível não só medir a inteligência, mas também aumentá-la para se tornar o novo Einstein. Bom, ele fala sobre isso aqui, né? Essa possibilidade foi explorada no romance Flores para Algernon, de 1958, que 10 anos mais tarde deu origem ao filme Os Dois Mundos de Charlie. É a triste história da vida de Charlie Gordon, que tem um QI de 68 e um empreguinho numa padaria. Ele leva uma vida simplória, não entende que os colegas estão sempre zombando dele e nem sabe soletrar o próprio nome. Sua única amiga é Alice, uma professora que se compadece dele e tenta ensiná-lo a ler. Um dia, cientistas descobrem um novo procedimento que faz ratos comuns ficarem imediatamente inteligentes.
Alice ouve falar nisso e apresenta Charlie aos cientistas, que concordam em aplicar o procedimento a essa primeira cobaia humana. Em poucas semanas, Charlie apresenta uma mudança notável. Seu vocabulário aumenta, ele devora livros na biblioteca, torna-se um sedutor, compra obras de arte moderna. Logo começa a ler sobre as teorias da relatividade quântica, cruzando as fronteiras da física avançada. Ele e Alice, inclusive, se tornam amantes. Mas depois, os cientistas observam que os ratos vão perdendo lentamente as capacidades adquiridas e morrem. Charlie entende que ele também pode perder tudo aquilo e tenta furiosamente usar seu intelecto superior para encontrar a cura. Mas não há outro jeito senão testemunhar o próprio destino, o próprio declínio. Seu vocabulário vai diminuindo, ele esquece a matemática e a física e volta gradualmente ao estado anterior. Na cena final, Alice, desolada, vê Charlie brincando com crianças num parquinho. O livro e o filme, embora pungentes e aclamados pela crítica, foram considerados pura ficção científica. A trama era emocionante e original, mas a ideia de potencializar a inteligência foi considerada absurda. As células do cérebro não se regeneram, diziam os cientistas. Portanto, a história do filme era, obviamente, impossível. Mas não é mais. Embora ainda seja impossível aumentar a inteligência, os rápidos avanços em sensores eletromagnéticos, genética e células-tronco podem um dia conseguir tal efeito. O interesse científico está especialmente concentrado em autistas savant, que possuem capacidades fenomenais sobre-humanas que vão além da imaginação. E o mais importante é que, em consequência de danos específicos no cérebro, pessoas normais podem adquirir rapidamente poderes quase miraculosos. Alguns cientistas acreditam até que essas capacidades fantásticas podem ser induzidas com o uso de campos eletromagnéticos. Bom, aí ele tem um tópico chamado savant, supergênios, e ele vai falar aqui. Bom, o importante é dizer que o savantismo é um fenômeno que ocorre com muito pouca gente, que é aquela inteligência técnica racional muito grande. Muitos savantistas são autistas, mas nem todos são autistas, gente. Não existem só savants autistas, tá? É importante que vocês saibam disso. Ah, o que é um gênio savant? Vou dar um exemplo do The Good Doctor da série, né, que vocês veem nas redes, na própria televisão. Aquele é um autista savantista, né? Mas nem todo autista é savantista e nem todo savantista ou savant é autista. É importante colocarmos isso. Mas ele vai explicar um pouquinho agora aqui. Uma bala atravessou o crânio de Z quando ele tinha 9 anos de idade. Não o matou como os médicos temiam, mas causou uma lesão tão extensa no lado esquerdo do cérebro que o deixou surdo, mudo e com o lado direito do corpo paralisado. Contudo, a bala teve um efeito colateral estranho. Z desenvolveu habilidades mecânicas excepcionais e uma memória prodigiosa típica dos savants. Z não é o único. Em 1979, um menino de 10 anos, chamado Orlando Searle, ficou inconsciente ao ser atingido por uma bala de beisebol no lado esquerdo da cabeça. No início, ele se queixava de fortes dores de cabeça. Quando as dores passaram, ele se mostrou capaz de fazer cálculos matemáticos complicadíssimos e com uma memória quase fotográfica para certos acontecimentos de sua vida. Ele sabia calcular datas de milhares de anos no futuro. Veja que interessante isso, né? No mundo inteiro, de aproximadamente 7 bilhões de pessoas, existem apenas 100 casos documentados desses incríveis savants. O número é muito maior se incluirmos pessoas com capacidades mentais extraordinárias, mas que não chegam a ser sobre-humanas. Acredita-se que cerca de 10% dos indivíduos autistas têm algumas características de savant. Por isso que eu disse que não é uma pré-condição, com certeza. Né? Esses savants fenomenais possuem capacidades muito além do entendimento científico atual. Há vários tipos de savant que despertaram recentemente a curiosidade dos cientistas. Cerca de metade deles tem alguma forma de autismo. A outra metade apresenta outros tipos de doença mental ou distúrbios psicológicos. Em geral, eles têm sérios problemas de interação social, o que leva a um profundo isolamento. E essa é uma das características do autismo. Existe também a síndrome de savant adquirida,
em pessoas que parecem perfeitamente normais, ou que é um termo inadequado que ele usa aqui, ou seja, neurotípicas, então, e sofrem um trauma extremo em algum momento da vida. Por exemplo, ao bater a cabeça no fundo da piscina, ou ao ser atingido por uma bala ou uma bola de beisebol, quase sempre no lado esquerdo do cérebro. Bom, isso mostra que alguma coisa ali foi ativada por essa batida, né? Alguma coisa. Que talvez seja algo que seja ativo em muitos autistas também, e especificamente nos savantistas. Alguns cientistas, porém, sugerem que essa distinção é enganosa e que talvez todas as capacidades do savant sejam adquiridas. Dado que os autistas savant começam a apresentar tais capacidades por volta dos 3 ou 4 anos de idade, talvez o autismo, como um golpe na cabeça, seja o desencadeador. Faz sentido. O que eu quero dizer com isso? Vamos comparar o que ele coloca quando ele dá os exemplos dos savants, porque houve batida, caiu na piscina, bola de beisebol, teve alguma coisa que interferiu numa parte esquerda do cérebro e deu uma ativada nos fatores de memória e inteligência. O que ele dá a entender que talvez, no caso de alguns autistas, ou os autistas savantistas, o próprio fato do autismo dessas pessoas, que já é um excesso de processamento cerebral, inclusive na mesma região do cérebro do lado esquerdo, pode ser o deflagrador deste savantismo ou da grande inteligência de muitos autistas, né? Ou de outros neurodivergentes também. Bom, os cientistas discordam sobre a origem dessas capacidades extraordinárias. Alguns acreditam que esses indivíduos simplesmente nasceram assim e, portanto, são anomalias únicas, singulares. Suas habilidades, ainda que despertadas por uma bala, né, são estruturadas no cérebro desde o nascimento. Se assim for, talvez essa capacidade nunca possa ser aprendida nem transferida. Outros afirmam que essa ideia viola a teoria da evolução, que vai sendo incrementada ao longo do tempo. Se existem savants geniais, então todos nós possuímos capacidades similares, embora em estado latente. É uma possibilidade. Sim. Tanto que, inclusive, na teoria da neurodiversidade como parte da evolução humana, é o que se pensa, inclusive. Né? Isso significa que um dia poderemos acionar intencionalmente esses poderes extraordinários? Alguns acreditam que sim. E há artigos publicados afirmando que algumas capacidades dos savants estão latentes em todos nós e podem ser despertadas com aplicações de campos magnéticos gerados por estimulação eletromagnética transcraniana. Vejam só que interessante. Ou talvez tais habilidades tenham uma base genética, e nesse caso uma terapia com genes poderia recriá-las. E talvez também seja possível cultivar células-tronco que façam crescer neurônios no córtex pré-frontal e em outros centros importantes do cérebro. Assim, seria possível aumentar nossas capacidades mentais. Bom, todos esses caminhos são fontes de especulação e pesquisa. Né? Podem não só levar os médicos a reverter as sequelas de doenças como Alzheimer, mas também nos ajudar a aumentar a inteligência. As possibilidades são fascinantes. O primeiro caso documentado de savant foi registrado em 1789 pelo Dr. Benjamin Rush, após estudar um indivíduo que parecia ter uma deficiência mental. No entanto, quando lhe perguntaram quantos segundos tinha vivido um homem que tinha 70 anos, 17 dias e 12 horas, ele levou 90 segundos para dar a resposta correta. Quantos segundos? 2.210.500.800 segundos. O Dr. Darrell Tretford, médico de Wisconsin, que durante muito tempo estudou os savants, conta o caso de um cego ao qual se fez uma pergunta simples. Se você colocar um grão de milho no primeiro quadrado de um tabuleiro de xadrez, 2 grãos no segundo, 4 grãos no terceiro, e for multiplicando na sequência, quantos grãos terão nos 64 quadrados? Em 45 segundos ele respondeu corretamente. Bom, é um número tão grande aqui, que tem 3, 6, 9, 12, 15, 18, 20 dígitos. Bom, talvez o exemplo mais famoso de savant tenha sido o falecido Kim Peek, que inspirou o filme Rain Man, estrelado por Dustin Hoffman e Tom Cruise.
Apesar de ter uma deficiência mental grave, era incapaz de viver sozinho e mal conseguia amarrar os sapatos e abotoar a camisa, Kim Peek memorizou cerca de 12.000 livros e sabia citar passagens, palavra por palavra, de qualquer página, que levava 8 segundos para ser lida. Uma coisa, não dá para imaginar isso, né, gente? É incrível. Ele conseguia decorar um livro em meia hora, mas lia de um modo muito inusitado. Conseguia ler 2 páginas ao mesmo tempo, cada uma com um olho. Brincadeira isso, né? Embora fosse incrivelmente tímido, ele passou até a gostar de exibir suas proezas matemáticas diante de espectadores curiosos que o desafiavam com perguntas capciosas. É claro que os cientistas precisam ter o cuidado de distinguir as verdadeiras capacidades de Savant de simples fórmulas de memorização. Suas habilidades não são apenas matemáticas, mas se estendem incrivelmente à música, artes e à mecânica. Como os autistas Savant têm grande dificuldade de expor verbalmente seus processos mentais, outro caminho é investigar indivíduos que têm síndrome de Asperger, que é uma forma mais amena de autismo, que é aquela que eu fui diagnosticado aos 50 anos. A síndrome só foi reconhecida como um estado psicológico específico em 1994, portanto existem muito poucas pesquisas sólidas nessa área. E hoje, digamos, a síndrome de Asperger entrou dentro da classificação do autismo, então ela é considerada uma forma de autismo mais leve ou sendo mais técnico, que exige menos suporte. Né? Assim como os autistas, os pacientes com Asperger, que aqui ele faz uma distinção ainda, né, têm dificuldade de interagir socialmente. Entretanto, com cuidados adequados, podem aprender qualidades sociais suficientes para se manter no emprego e articular seus processos mentais. E uma pequena parte deles tem notáveis capacidades de savant. Alguns especialistas acreditam que muitos grandes cientistas tinham síndrome de Asperger, muitos ao longo da história, e se isso for verdade, muito do desenvolvimento científico do nosso mundo é devido a autistas Asperger, gente. E nós não temos como saber isso, já morreram, não temos como fazer os testes. Mas se isso for verdade, os autistas têm muita importância no desenvolvimento da tecnologia humana, sim. Isso explicaria a natureza estranha, reclusa, de físicos como Isaac Newton, Paul Dirac, um dos fundadores da teoria quântica, que pode ter sido autista também. Newton, em especial, era patologicamente incapaz de conversar sobre amenidades, que é uma outra coisa que os Asperger têm muito. Eles não gostam de conversar bobagens. Assim. Tem que ter algum propósito envolvido. Né? Caco diz o seguinte: tive o prazer de entrevistar um desses indivíduos, Daniel Tammet, autor do best-seller Nascido em um Dia Azul. Um dos únicos savants notáveis, ele é capaz de articular seus pensamentos em livros e entrevistas em rádio e televisão. Para alguém que tinha tanta dificuldade de relacionamento quando criança, ele tem hoje uma excelente capacidade de comunicação. Sim, gente, na verdade, fica claro aqui que isso é possível, principalmente nos autistas Asperger, TA1, como se chama hoje, que se vai desenvolvendo essa capacidade de maior comunicação. Quem convive percebe as diferenças mesmo assim, mas o pessoal que está de fora acha que não tem diferença nenhuma, que está tudo bem, você não parece autista, não tem cara de autista. Não existe cara de autista, gente. Não é síndrome de Down que nós temos, por favor. Né? Bom, Daniel se distinguiu por conseguir um recorde mundial de memorização do π, um número fundamental na geometria. Ele foi capaz de memorizá-lo com 22.514 casas decimais. Perguntei como ele tinha se preparado para tal proeza hercúlea e Daniel me respondeu que associa uma cor ou textura a cada número. Então, fiz a pergunta-chave. Se todo dígito tem uma cor ou textura, como você consegue recordar dezenas de milhares delas? Infelizmente, ele disse que não sabia, apenas lhe ocorre. Os números têm sido sua vida desde criança e simplesmente aparecem em sua mente, que é uma mistura constante de números e cores. E aí tem um trechinho bem interessante sobre os Asperger e o Vale do Silício, que é algo que a própria autora do livro O Cérebro Autista, Temple Grandin, fala também. Até aqui esse debate pode parecer abstrato, sem nenhuma relação direta com a nossa vida, mas o impacto das pessoas com autismo leve
de Asperger pode ser mais amplo do que se pensava, especialmente nos campos da alta tecnologia. Na popular série de televisão The Big Bang Theory, vemos as palhaçadas de jovens cientistas, principalmente físicos nerds, numa procura desastrada por uma namorada. Em cada episódio há um incidente engraçado que revela como eles são desinformados e patéticos nesse sentido. Há uma suposição tácita nessa série de TV de que a inteligência brilhante deles é comparável apenas à sua esquisitice. E disse meio de brincadeira que entre os gurus da alta tecnologia do Vale do Silício há uma percentagem maior que a normal de pessoas que carecem de aptidão social. Entre as mulheres que frequentam universidades especializadas em engenharia, onde a proporção de homens é decididamente a favor delas, há um ditado. As chances são boas, mas os bons são os que são esquisitos. Né? Os cientistas decidiram investigar essa suspeita. A hipótese é de que pessoas com Asperger e outras formas amenas de autismo têm capacidades mentais ideais para certas áreas, como a indústria de tecnologia da informação. Cientistas da University College London examinaram 16 pessoas com diagnóstico de uma forma leve de autismo e as compararam com 16 indivíduos normais, ou, usando o termo certo, neurotípicos. Os dois grupos assistiram a slides contendo letras e números aleatórios em padrões cada vez mais complexos. Os resultados mostraram que os indivíduos com autismo tinham uma capacidade superior de se concentrar na tarefa. De fato, à medida que a tarefa ficava mais difícil, a diferença entre a capacidade intelectual dos grupos era cada vez maior, com o desempenho dos autistas significativamente melhor. Por outro lado, o teste mostrou que esses indivíduos se distraíam mais facilmente com ruídos externos e luzes piscantes do que o grupo controle. A doutora Nili Levy diz: nosso estudo confirma a hipótese de que pessoas com autismo têm maior capacidade de percepção em comparação com a população normal, ou neurotípica. Pessoas com autismo são capazes de perceber mais informações do que um adulto típico. Certamente, isso não prova que todas as pessoas intelectualmente brilhantes têm alguma forma de Asperger, com certeza não. Mas indica sim que certas áreas que exigem maior capacidade de concentração intelectual podem ter uma proporção mais alta de indivíduos com Asperger. O tema savantismo sempre foi rodeado de boatos e casos fantásticos, mas recentemente essa área foi invadida, foi revirada de cabeça para baixo com o desenvolvimento da IRM e outras varreduras cerebrais. O cérebro de Kim Peek, por exemplo, era incomum, aquele que deu origem ao filme do Rain Man. A IRM, né, que é a varredura, né, mostrou que lhe faltava o corpo caloso, ligando o cérebro esquerdo ao direito. Então faltava essa conexão, o que provavelmente explica como ele conseguiu ler 2 páginas ao mesmo tempo. Sua deficiência motora foi verificada numa deformação do cerebelo, a área que controla o equilíbrio. Infelizmente, a IRM não é capaz de revelar a origem exata de suas extraordinárias habilidades e memória fotográfica. Mas, de um modo geral, varreduras cerebrais mostraram que muitos com síndrome de Savant adquirida sofreram algum dano no lado esquerdo do cérebro. Bom, os estudos têm se concentrado particularmente nos córtices temporal anterior esquerdo e órbito frontal. Alguns acreditam que talvez todas as habilidades dos savants, sejam em autistas, adquiridos ou Aspergers, resultam de um dano nesse local muito específico do lobo temporal esquerdo. Essa área pode agir como um sensor que elimina periodicamente lembranças irrelevantes. Mas quando ocorre um dano no hemisfério esquerdo, o hemisfério direito assume. O cérebro direito é muito mais preciso do que o esquerdo, que frequentemente distorce a realidade e cria fabulações. Na verdade, acredita-se que o cérebro direito passa a trabalhar muito mais quando o cérebro esquerdo é lesado, e o desenvolvimento das habilidades típicas dos savants é uma das consequências. Por exemplo, o cérebro direito é muito mais artístico do que o esquerdo. Normalmente, o lado esquerdo restringe esse talento e o mantém sob controle.
Mas se o cérebro esquerdo é lesado de determinada forma, pode liberar as habilidades artísticas latentes no cérebro direito, provocando uma explosão de talento artístico. Assim, a chave para liberar as habilidades savants poderia ser a atenuação do cérebro esquerdo para que não restringam mais os talentos naturais do cérebro direito. Isso costuma ser chamado de lesão no esquerdo, compensação no direito. Em 1998, o Dr. Bruce Miller, na Universidade da Califórnia, em São Francisco, conduziu uma série de estudos que parecem sustentar essa ideia. Ele e seus colaboradores estudaram 5 indivíduos normais que começaram a apresentar sintomas de demência frontotemporal, DFT. À medida que a demência avançava, apareciam as capacidades savants. Quando a demência piorou, vários desses indivíduos começaram a apresentar talentos artísticos cada vez mais extraordinários que nunca tinham se manifestado antes. Além disso, os talentos eram típicos do comportamento de savants. As habilidades eram visuais, não auditivas, e seus trabalhos artísticos, embora notáveis, não passavam de cópias, sem qualidades abstratas, simbólicas, nem originalidade. Um paciente até melhorou durante o estudo, mas em consequência disso, seus talentos de savant diminuíram. Isso sugere uma relação próxima entre distúrbios do lobo temporal esquerdo e o surgimento de habilidades savants. A análise do Dr. Miller aparentemente demonstrou que a degeneração dos córtices temporal anterior esquerdo e órbito frontal provavelmente reduziram a inibição dos sistemas visuais no hemisfério direito, aumentando assim as habilidades artísticas. Mais uma vez, danos num local específico do hemisfério esquerdo forçaram o hemisfério direito a assumir o comando e se desenvolver. Além dos savants, também foram realizadas varreduras de IRM em indivíduos com síndrome hipertinésica, que também apresentam memória fotográfica. Não sofrem de autismo nem de distúrbios mentais, mas têm algumas características desses pacientes. Em todos os Estados Unidos foram documentados apenas 4 casos de memória fotográfica desse tipo. Um deles é o de Jill Price, administradora escolar em Los Angeles. Ela consegue lembrar exatamente o que estava fazendo em qualquer dia, inclusive décadas atrás, coisa que nós geralmente não lembramos. E se queixa de não conseguir apagar certos pensamentos. De fato, seu cérebro parece estar travado no piloto automático. Ela compara sua memória a contemplar o mundo numa tela dividida, onde o passado e o presente estão sempre disputando sua atenção. Cientistas da Universidade da Califórnia, em Irvine, vêm fazendo varreduras do cérebro de Jill desde o ano 2000 e descobriram anomalias. Várias regiões são maiores que o normal, como o núcleo caudado, que trata da formação de hábitos, e o lobo temporal, que armazena fatos e números. Teorizou-se que essas duas áreas operam em conjunto para criar a memória fotográfica. Seu cérebro, portanto, é diferente do cérebro de savants que sofreram lesão ou algum dano no lobo temporal esquerdo. O motivo é desconhecido, mas indica outro caminho para se chegar a essas fantásticas capacidades mentais. Tudo isso aponta para a instigante possibilidade de alguém ser capaz de desativar partes do cérebro esquerdo para aumentar a atividade do hemisfério direito, forçando-o a adquirir habilidades savant. Claro que a gente tem que considerar, gente, que quando se fala disso, tanto dos savantistas quanto autistas Asperger ou autistas de grande funcionamento, alto funcionamento, aqui ele apresenta, inclusive no livro dele, só a parte boa da coisa, não os problemas de interação social, comunicação, as dificuldades de compreensão que se passam ao longo da vida. Né? Essa parte ele não fala aqui. Bom, isso é um ponto, né, que a gente tem que considerar sempre. Aí mais adiante ele vai falar um pouquinho sobre a doença mental em geral, né, as ideias que ele tem sobre isso. Ele tem um tópico específico sobre isso. Há outro estado alterado de consciência que traz grande sofrimento tanto para o próprio doente quanto para a sua família, que é a doença mental. É um estado alterado de consciência quando comparado com a consciência considerada típica, digamos assim, né? Então, as varreduras cerebrais e a alta tecnologia podem revelar a origem dessa aflição e talvez levar à cura. Se assim for, uma das maiores fontes do sofrimento humano pode ser eliminada. Né?
Por exemplo, ao longo da história, o tratamento da esquizofrenia era brutal e agressivo. Sintomas típicos dos afetados por esse distúrbio mental degenerativo, que atinge 1% da população, são ouvir vozes imaginárias, sofrer de delírios paranoides e pensamentos desorganizados. Ao longo da história já foram considerados possuídos pelo demônio e expulsos, mortos ou trancafiados. Romances góticos às vezes falam de um parente esquisito ou demente que mora escondido num quarto escuro no porão. Até a Bíblia tem uma passagem em que Jesus encontrou 2 seres demoníacos. Os demônios pediram a Jesus que os levasse a uma criação de porcos. Ele disse: podem ir. Quando os demônios entraram no chiqueiro, todos os porcos correram barranco abaixo e morreram afogados no mar. Bom, até hoje não há um modo exato, universalmente aceito, de diagnosticar a doença mental. É um campo ainda em aberto em vários aspectos. Há esperanças, porém, de que algum dia os cientistas usem varredura cerebral e outras invenções da alta tecnologia para criar instrumentos de diagnóstico que sejam confiáveis. Bom, após séculos de sofrimento, vítimas da esquizofrenia tiveram o primeiro sinal de alívio nos anos 50, quando foram descobertas acidentalmente drogas antipsicóticas como a clorpromazina, capazes de controlar ou às vezes até eliminar as vozes que atormentam essas pessoas. Acredita-se que essas drogas agem regulando o nível de certos neurotransmissores, como a dopamina. Especificamente, a teoria é de que essas drogas bloqueiam o funcionamento de receptores D2 de certas células nervosas, reduzindo assim o nível de dopamina. A teoria de que as alucinações são em parte causadas pelo excesso de dopamina no sistema límbico e no córtex pré-frontal explica também por que as pessoas que tomam anfetaminas têm alucinações. A ação da dopamina, por ser essencial às sinapses, tem sido associada também a outros distúrbios. Uma teoria sustenta que a doença de Parkinson é agravada pela falta de dopamina nas sinapses e a síndrome de Tourette pode ser desencadeada por uma superabundância dela. Aliás, a síndrome de Tourette não é incomum em autistas. Tem muitos autistas que têm também a síndrome de Tourette. Bom, as pessoas que têm essa síndrome de Tourette, elas têm tiques e movimentos faciais inusitados e uma pequena minoria dispara incontrolavelmente palavras obscenas e comentários profanos pejorativos. Quer dizer, não é todo o indivíduo que é diagnosticado com síndrome de Tourette que sai dizendo coisas assim por aí de modo incontrolado. Né? Mais recentemente, os cientistas apontaram como outro possível culpado o nível anormal de glutamato no cérebro. Uma razão para acreditar nisso é que a PCP, a droga chamada pó de anjo, é conhecida por criar alucinações semelhantes às dos esquizofrênicos porque bloqueia o receptor de glutamato chamado NMDA. Uma substância muito promissora no tratamento da esquizofrenia é a clozapina, um remédio relativamente novo que simula essa produção do glutamato. Né? E aí vai falando mais coisas sobre isso, fala até sobre as alucinações também, que são uma coisa muito comum, né, na questão da doença mental, e é bem interessante. A mente está sempre criando alucinações, mas na maioria das vezes são facilmente controladas. Vemos imagens que não existem, ou, por exemplo, escutamos falsos sons. Portanto, o córtex cingulado é de importância vital para diferenciar o real do inventado. Essa parte do cérebro nos ajuda a fazer a distinção entre os estímulos externos e os gerados pela própria mente. Nos esquizofrênicos, porém, o sistema parece estar lesado e eles não conseguem distinguir as vozes reais das imaginárias. Até certo ponto, as alucinações podem ser criadas de propósito. Alucinações ocorrem naturalmente quando o paciente é colocado num quarto totalmente escuro, numa câmara de isolamento ou num ambiente assustador com ruídos estranhos. Esses são exemplos de que nossos olhos nos enganam. Na verdade, o cérebro é que nos engana, criando imagens falsas, tentando dar sentido ao mundo e apontando ameaças. Esse efeito é chamado de pareidolia, que sempre ocorre no escuro. É muito comum se ver isso em filmes de terror. A gente, quando era criança, talvez sofresse muito de pareidolia, né? No meio do escuro, tinha medo de ficar no escuro e ficava vendo formas estranhas, porque o cérebro fica tentando identificar ali.
Eu diria até que em certos lugares espirituais, mediúnicos, em que a luz é muito escura, geralmente a pareidolia acaba acontecendo também e a nossa mente cria imagens. Inclusive por causa disso. Em várias práticas e pesquisas com médiuns, canalizadores e psíquicos que eu fiz na minha vida, eu sempre procurava que a luz não ficasse tão escura para diminuir a possibilidade dessa pareidolia e ficar mais fácil a gente identificar realmente alguma coisa relevante. Quando vemos as nuvens no céu, vemos imagens de animais, pessoas, personagens de desenhos animados. Isso não depende de nós, está configurado no cérebro. Em certo sentido, todas as imagens que vemos, reais e virtuais, são alucinações, porque o cérebro está sempre criando imagens falsas para fazer sentido. Como vimos, até as imagens reais são parcialmente falsificadas. Ou seja, nós vemos aquilo que o nosso cérebro reconhece como um padrão e ele pode ser enganado e é enganado muitas vezes. Só que nos doentes mentais, talvez certas regiões do cérebro, como o córtex cingulado anterior, tenham lesões. E por isso, o cérebro confunde realidade e fantasia, ou seja, ele tende a se enganar muito, mas muito mais. Isso é um ponto bastante interessante. Aí ele tem um trecho sobre o transtorno bipolar, que é um outro problema que nós temos visto muito, né, acontecendo e também não sendo muito compreendido. Ele fala o seguinte: outra forma comum de doença mental é o transtorno bipolar, em que o paciente tem fases de um otimismo extremo e ilusório, seguidas por períodos de depressão profunda. O transtorno bipolar parece ocorrer em vários membros de uma mesma família e, curiosamente, é muito frequente em artistas. Talvez as grandes obras de arte sejam criadas em surtos de criatividade e otimismo. É quase como eu falei antes que talvez muitos cientistas, né, que descobriram coisas importantes na tecnologia ao longo da história humana podem ter sido autistas, né? E talvez muitos artistas fantásticos da história tenham sido bipolares. Então essa é uma possibilidade, sim. Há uma lista enorme de famosos com transtorno bipolar, entre celebridades de Hollywood, músicos, artistas plásticos e escritores. A substância lítio pode controlar muitos dos sintomas, mas as causas ainda não são claras. Uma teoria sustenta que o transtorno bipolar pode ser causado pelo desequilíbrio entre os hemisférios esquerdo e direito. O Dr. Michael Sweeney observou: as varreduras cerebrais levaram pesquisadores a associar emoções negativas, como a tristeza, ao hemisfério direito, e as positivas, como a alegria, ao esquerdo. Durante pelo menos um século, os neurocientistas observaram uma conexão entre lesões no hemisfério esquerdo e transtornos de humor, inclusive depressão e choro incontrolável. Lesões no hemisfério direito, porém, foram associadas a uma ampla gama de emoções positivas. Assim, o hemisfério esquerdo, que é analítico e controla a linguagem, tende a entrar em mania se ficar isolado. O hemisfério direito, pelo contrário, é holístico e tende a frear a mania. V.S. Ramachandran escreveu: se ficar sem vigilância, o hemisfério esquerdo provavelmente causará um estado de delírios ou mania. Portanto, parece razoável que haja um advogado do diabo no hemisfério direito que permita a você adotar uma visão distanciada, objetiva, alocêntrica de si mesmo. Se a consciência humana implica simulações do futuro, isso que foi falado muito no vídeo anterior, deve computar os resultados de eventos futuros levando em conta certas probabilidades. É preciso, portanto, haver um delicado equilíbrio entre otimismo e pessimismo para estimar as chances de sucesso ou fracasso de determinadas ações. Mas, em certo sentido, a depressão é o preço a pagar pela capacidade de simular o futuro. Nossa consciência é capaz de imaginar todo tipo de resultados horríveis no futuro e, portanto, está ciente de tudo de ruim que pode acontecer, mesmo que sem uma base realista. É difícil comprovar muitas dessas teorias, pois as varreduras cerebrais de pessoas clinicamente deprimidas indicam que muitas áreas são afetadas. É difícil apontar a fonte do problema, mas nos clinicamente deprimidos, a atividade nos lobos parietal e temporal parece estar suprimida, indicando que o paciente foi retirado do mundo externo e está vivendo em seu próprio mundo interno. O córtex ventromedial, em particular, parece ter um papel importante. Essa área aparentemente cria uma percepção de que há significado e sentido de totalidade no mundo e que tudo tem um propósito.
A hiperatividade nessa área pode provocar o estado de mania, criando um sentimento de onipotência. A subatividade nessa área é associada à depressão e a um sentimento de que a vida não vale a pena. Assim, é possível que um defeito nessa área seja responsável por oscilações de humor. E aí ele apresenta num tópico muito importante uma teoria da consciência e da doença mental. Eu achei bem interessante essa questão aqui. A teoria do espaço-tempo da consciência se aplica à doença mental? Bom, se vocês querem entender o que é essa teoria do espaço-tempo da consciência, do Michio Kaku, assistam o vídeo anterior, que é o futuro da mente, versão neurotípica. Ele está bem explicado que ele fala sobre a simulação do futuro. Agora ele vai aplicar essa teoria aqui à questão da doença mental e tudo que foi falado antes, Os savants, o autismo, a esquizofrenia, a bipolaridade, tantas outras coisas aí que vão sendo citadas. Essa teoria pode nos dar uma noção mais aprofundada disso, desses distúrbios? Bom, como já mencionamos, definimos a consciência humana como o processo de criação de um modelo do mundo no espaço e tempo, principalmente no futuro, por meio da avaliação de muitos ciclos de feedback em vários parâmetros a fim de atingir um objetivo. Propusemos que a função principal da consciência humana é simular o futuro, mas essa tarefa não é fácil. O cérebro consegue realizá-la fazendo com que os ciclos de feedback verifiquem e equilibrem uns aos outros. Bom, aí podemos agora aplicar a teoria do espaço-tempo da consciência para encontrarmos uma definição para a maioria das formas de doença mental. E aí, qual é a definição que Michio Kaku dá para a doença mental, baseado nisso tudo? Para ele, então, a doença mental é em grande parte causada pela ruptura do sistema delicado de controle e equilíbrio entre ciclos de feedback rivais que simulam o futuro. Geralmente porque uma região do cérebro é marcada pela hiperatividade e a outra pela subatividade. Como o diretor-geral do cérebro, ou seja, o córtex pré-frontal, dorso lateral, já não consegue mais avaliar os fatos de forma equilibrada devido à ruptura dos ciclos de feedback, ele começa a tirar conclusões estranhas e agir de maneira esquisita. Essa teoria tem a vantagem de ser testável. É preciso fazer varreduras cerebrais por IRM de um doente mental durante seu comportamento disfuncional, avaliando o desempenho dos ciclos de feedback e comparando-os com as varreduras por IRM de pessoas normais ou então neurotípicas. Se a teoria estiver correta, o comportamento disfuncional, por exemplo, ouvir vozes ou ficar obsessivo, poderá ser rastreado até um mau funcionamento do sistema de controle e equilíbrio entre ciclos de feedback. A teoria poderá ser refutada se o comportamento disfuncional for totalmente independente da interação entre essas regiões cerebrais. Bom, dada essa nova teoria da doença mental, então podemos aplicar a várias formas de distúrbios. Então já vimos que o comportamento obsessivo de pessoas que sofrem de TOC pode surgir quando há descompasso no sistema de controle e equilíbrio entre vários ciclos de feedback, o transtorno obsessivo compulsivo. Um registrando algo como impróprio, outro executando uma ação corretiva e outro sinalizando que o assunto está sendo resolvido. Não é incomum autistas terem TOC também, gente. O fracasso do sistema de controle e equilíbrio nesse circuito pode trancar o cérebro num círculo vicioso, de modo que a mente não consegue acreditar que o problema foi resolvido. As vozes ouvidas pelos esquizofrênicos podem surgir quando vários ciclos de feedback já não se contrabalançam mais. Um ciclo de feedback gera vozes falsas no córtex temporal, isso é, o cérebro fala consigo mesmo. Alucinações visuais e auditivas são frequentemente verificadas pelo córtex cingulado anterior, de modo que uma pessoa normal pode distinguir entre vozes reais e fictícias. Se essa região não estiver funcionando adequadamente, o cérebro é inundado por vozes incorpóreas que acreditam serem reais. Isso pode causar o comportamento esquizofrênico. Da mesma forma, as oscilações maníaco-depressivas dos bipolares podem remontar a um desequilíbrio entre os hemisférios esquerdo e direito. A interação necessária entre avaliações otimistas e pessimistas se desequilibra e há uma oscilação brusca entre os dois modos de humor. A paranoia também pode ser entendida de acordo com essa mesma ideia. Resulta do desequilíbrio entre a amígdala, que registra o medo e exagera ameaças,
e o córtex pré-frontal, que avalia as ameaças em suas devidas proporções. É preciso também enfatizar que a evolução nos deu esses ciclos de feedback, por uma razão, para nos proteger. Eles nos mantêm limpos, saudáveis e conectados socialmente. O problema ocorre quando a dinâmica entre os circuitos é rompida. Então, a teoria dele, né, pode ser resumida de forma geral num quadro, que é o seguinte: ele analisa a paranoia, esquizofrenia, o transtorno bipolar e o TOC. Né? Na paranoia, ciclo de feedback, percebendo uma ameaça, ciclo 1. No segundo, ignorando a ameaça, e a região afetada é a amígdala, o lobo pré-frontal. Né? Na esquizofrenia, o ciclo de feedback 1 é criando vozes. No 2 é ignorando as vozes, e aí o lobo temporal esquerdo e o córtex cingulado anterior são a região afetada. No transtorno bipolar, o ciclo de feedback 1 é o otimismo e o 2 é o pessimismo, e o hemisfério esquerdo e direito são os afetados. E no TOC, transtorno obsessivo compulsivo, o ciclo de feedback 1 é a ansiedade, o 2 é a satisfação, e a região afetada no cérebro é o córtex orbitofrontal, núcleo caudado e córtex cingulado. Complexo isso, né? Bom, bem complexo. Mas o livro também é um livro de quase 400 páginas, é muito, muito interessante, muito mais amplo do que isso que eu apresentei aqui e que eu achei muito, muito, muito interessante mesmo essa visão dele. Vocês só vão perceber isso, né, se vocês lerem o livro do Capra. Então, este aqui, O Futuro da Mente. A busca científica para entender, aprimorar e potencializar a mente. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Tanto do vídeo anterior, né, a versão neurotípica, quanto este, que eu chamei de versão neurodivergente, porque analisa também essas questões também do autismo, né, não só dele, mas falou de outras coisas, a esquizofrenia, o TOC, a bipolaridade, o savantismo no início. Mas achei bastante interessante colocar isso para vocês. Bom, se vocês gostaram desse vídeo, curtam esse vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo também. Ele vai ficar, além da playlist Ciência Espiritual, ele vai ficar na minha playlist sobre autismo, neurodiversidade, PCDs aqui do canal. Ele fica nessas duas, esse aqui especificamente, nessas duas playlists, para vocês poderem entender mais sobre esse tema também, né? Se vocês quiserem me seguir nas redes, fiquem à vontade, né? Tem aqui meu Instagram, o meu Twitter também, para quem me seguir por lá, uma página lá de fãs no Facebook, meu e-mail, paystack@gmail.com, para vocês mandarem sugestões que vocês queiram, críticas, né? Até relatar experiências de vocês. O pessoal me manda muito e-mail, gente, relatando experiências. Isso eu acho muito legal, de vários tipos, dentro dos vídeos do canal, de vários assuntos que nós temos aqui. Se vocês quiserem contribuir com o canal, vocês podem fazer isso se tornando membros do canal. Há 3 faixas de contribuição mensal que vocês podem escolher. Se vocês não quiserem fazer isso, e se quiserem contribuir fortuitamente, assim, de vez em quando com o canal, vocês têm a opção do Pix, que a minha chave é o meu e-mail mesmo, paystack@gmail.com, e assim vocês podem fazer a doação no valor que vocês quiserem para ajudar o nosso canal, gente. Então, espero que tenham gostado. Se gostaram, estarei aqui na próxima semana com algum outro assunto bem interessante para vocês. Então, até lá!